Queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Queria compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Nós queríamos compartilhar algumas coisas com vocês. Vou começar ali em Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Domingo passado, Luciana e eu estávamos com um grupo de casais numa casa de uma amiga em Pirinópolis, e a gente conversou sobre esse texto aqui, e achei que deveria conversar mais, achei que deveria pensar com mais cuidado aqui com vocês. Segunda carta de Pedro, essa segunda carta de Pedro, tem uma semelhança relativa com a segunda carta de Paulo a Timóteo. São duas cartas de despedida. Tanto Pedro, como a gente vai ver daqui a pouquinho, está percebendo a hora da sua partida, usando a expressão que ele usa aqui, está percebendo a hora em que ele vai deixar esse tabernáculo. E de forma semelhante, Paulo também, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, também fala a respeito da partida. Aliás, diga-se de passagem, eu acho que vale a pena abrir um parêntese aqui para falar a respeito das diferenças entre esses dois homens, para a gente exatamente perceber que essas diferenças, no caso de Pedro e de Paulo, são as diferenças entre nós aqui. Mas essas diferenças fazem com que o corpo seja um corpo. Exatamente isso. Eu acho muito rico quando Paulo e Pedro falam a respeito da partida deles, e a maneira como eles se expressam de formas totalmente diferentes, e como é que os dois nos abençoam. Quando Pedro vai falar a respeito da partida dele, a gente já vai ler, a gente lê partida, assim como Paulo, quando vai falar a respeito da partida dele desse mundo, a gente lê também em português a palavra partida lá. Mas a expressão original que os dois utilizam é totalmente diferente. Pedro, como é um homem mais voltado ministerialmente para os judeus, para os seus irmãos judeus, usa na expressão partida, no seu original, a palavra êxodo. Então ele diz: está partindo. E aí, ao escrever para os seus irmãos judeus, ele diz: eu estou começando o meu processo de êxodo nessa carne. Já Paulo, que escreve em especial para os gregos, para os romanos, ao usar a palavra partida, usa uma outra expressão. A expressão que Paulo usa no seu original grego dá origem ao que nós hoje, mais modernamente, chamamos de análise dentro da psicologia. A palavra que Paulo usa lá, ela tem dois sentidos. Um deles é, por exemplo, o sentido de um grande barco que está ancorado próximo da praia, e aí um bote se solta do barco e vai em direção à terra firme. A expressão desse bote que sai do barco e vai para a terra firme é partida ou análise. Então Paulo usa essa expressão para dizer que ele está em processo de partida. Mas isso não significa dizer que ele simplesmente vai desaparecer. Ele vai voltar para a terra firme, é a expressão que ele utiliza. Bonito, né? São expressões iguais de pessoas diferentes, nos abençoando das suas mais variadas formas. E aqui, quando Pedro vai escrever, dá uma olhadinha no capítulo 1 aí comigo, versículo 12. Ele diz assim: por isso, sempre terei cuidado de lembrá-los destas coisas. Vou fazer uma pausa aqui um minutinho. A expressão que Pedro usa aí, lembrar, também é uma expressão bem própria. Ela aparece muito pouco no Novo Testamento. E ele vai repetir ela aqui mais ou menos umas 4 ou 5 vezes. E ela aparece no Novo Testamento só umas 5 ou 6. Uma outra vez que essa expressão lembrar, como Pedro coloca aqui, aparece no Novo Testamento, é quando ele, lá atrás, o Pedro dos dias de Jesus, ouve de Jesus o seguinte: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, quando o galo canta, a expressão do texto é a seguinte: o galo canta e Pedro se lembra do que Jesus tinha dito. Então, essa é a expressão que Pedro vai usar aqui. A expressão que Paulo usa para lembrar é uma expressão do tipo trazer à memória. A expressão que Pedro utiliza aqui para lembrar é: presta atenção no que vocês já sabem. Parece a mesma coisa. E ele vai explicar isso, quer ver? Versículo 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já a sabem e estão
solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver nesse tabernáculo, enquanto eu estiver nesse corpo aqui, considero importante despertar a memória de vocês. Estão percebendo? Só até aqui 3 vezes. Ter o cuidado de lembrá-los, se bem que vocês já sabem, firmados, considero importante despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei também, depois da minha partida, olha a partida aí, depois da minha partida, que vocês sempre sejam capazes de novo, lembrar-se dessas coisas. Uma das principais razões para a gente se reunir aqui num domingo como esse, é exatamente isso. Nós nos lembrarmos algumas coisas. Pedro vai fazer menção de uma dessas coisas que a gente tem que estar lembrando. Não porque nós nos esquecemos, mas porque nós perdemos a noção da importância. Vou repetir. Pedro diz aqui para a gente, por 3 vezes, olha, eu quero trazer a memória de vocês, eu quero fazer vocês lembrarem. Para quê? Para alguma coisa que vocês tinham esquecido, eu vou trazer a memória? Não. É o que vocês já sabem. Mas nós precisamos falar dessas coisas para que vocês não percam a noção da importância delas. Esse é um dos objetivos das nossas reuniões aqui. E do que é que Pedro vai falar? Aí, versículo 16, ele diz assim: de fato, não seguimos mitos, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, fomos testemunhas oculares da sua majestade, ou dependendo da sua versão, da sua glória. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando? Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz. Talvez essa voz tenha vindo à memória de vocês, e vocês estão se lembrando do batismo. Não é desse momento que Pedro está falando. Olha o que ele diz: nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele, Jesus, no Monte Santo. O que Pedro está fazendo aqui é contando para aquelas pessoas no final do 1º século, aquelas pessoas que não tinham mais o contato com Jesus, que não foram testemunhas oculares de Jesus como Pedro foi, a respeito de um momento marcante na vida dele, Pedro. Que momento é esse? E aí eu vou te pedir, olha comigo, por favor, lá no Evangelho de Marcos, esse momento em que uma voz audível fala a respeito de Jesus. Marcos, capítulo 9. Abre aí, por favor. Propositadamente eu vou pegar o Evangelho de Marcos, não sei se vocês sabem, João Marcos, foi um dos discípulos de Pedro. Então, os primeiros historiadores, o início da história cristã, como Papias, Policarpo, dizem que João Marcos era, na verdade, o escritor das memórias de Pedro. Então, por isso, propositadamente, estou pegando aqui o Evangelho de Marcos, aonde Pedro vai viver a experiência que depois, muitos anos mais adiante, ele vai relatar na carta que a gente acabou de ler. Que experiência foi essa? Versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 amigos mais próximos, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Deixa eu fazer uma pausa aqui um minutinho. O texto diz assim: 6 dias depois. Depois do quê? 6 dias depois que todos eles, Jesus e os 12, passaram por uma região chamada Cesareia de Filipe, uma região bem afastada da Palestina tradicional. E lá, propositadamente afastado, Jesus tem alguns momentos especiais com os 12. E ele faz uma série de coisas com esses 12, entre elas ele diz assim, chama os 12 e pergunta: o que o povo está falando a respeito de mim? Aí eles respondem: uns dizem que o senhor é Jeremias, uns dizem que o senhor é um dos profetas, uns dizem que o senhor é Elias. Aí Jesus: ótimo, agora vou mudar a pergunta. E vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro aparece em cena e diz: tu és o Filho de Deus, o ungido, aquele que devia estar aqui. Jesus diz: ótimo, Pedro, não foi
ser humano que te revelou isso, não foi carne nem sangue. Muito bem. 6 dias depois, essa conversa continua. E agora Jesus vai se revelar a eles, os 3, de uma forma que eles não conheciam. E é isso que Pedro está trazendo à memória da igreja lá atrás e que eu gostaria de lembrar vocês todos aqui hoje, junto comigo. O quê? Vamos continuar a cena. Ali, no alto do monte, Jesus foi transfigurado diante deles. O que é isso? Suas roupas, as roupas de Jesus, se tornaram brancas. Mateus e Lucas incluem que o rosto de Jesus também brilhava. Então as roupas de Jesus começaram a brilhar como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Versículo 4. E mais, a cena é uma cena bem diferente. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Eu sei que é difícil, mas tenta imaginar essa cena. 6 dias depois que Jesus pergunta para eles assim: o que o povo diz a meu respeito? Jóia. O que vocês me dizem? Jóia. Beleza. 6 dias depois, Jesus se mostra como de fato ele é. No alto de um monte, ele simplesmente começa a brilhar diante de todos eles. Rosto brilhante, roupa brilhante. E para completar a cena, tenta imaginar. 2 pessoas que viveram milênios antes dos apóstolos aparecem lá. Elias e Moisés. Eles não têm dúvida, eles estão vendo Jesus conversando com os 2 e não têm dúvida de que são Elias e Moisés. Seguramente eles não conheciam Elias e Moisés, mas a conversa foi a um ponto tal que os 3, Pedro, Tiago e João, entenderam quem é que estava conversando com Jesus ali. Consegue imaginar essa cena? E aí eles ficam, como o texto vai dizer para a gente, apavorados. Continua comigo. Então Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois todos eles estavam, como nós provavelmente também estaríamos, apavorados. Imagina uma cena dessa. De repente Jesus começa a brilhar com uma luz, um brilho de ofuscar os olhos, de incomodar. E ainda por cima começa a conversar com 2 mortos. Eles literalmente ficaram sem saber o que falar, como nós provavelmente também ficaríamos. Aí Pedro solta essa pérola aí: vamos fazer 3 tendas e tal. Talvez a gente falasse mais bobagem ainda. Não é esse o ponto. O ponto é que eles estavam sem chão diante daquilo que estava acontecendo. E aí continua. A seguir apareceu uma nuvem. A cena não termina. Aparece uma nuvem. Nuvem para os judeus é símbolo da presença de Deus. O judeu sabe bem disso. A nuvem que desceu sobre o tabernáculo, a nuvem que desceu sobre o Monte Sinai, a nuvem que desceu na inauguração do templo. Nuvem é símbolo da presença de Deus. Então uma nuvem desce, encobre todos eles, envolveu, e dela saiu a voz, aquela que Pedro contou na carta. Dela saiu uma voz: esse é o meu filho amado. Se o negócio já estava aterrorizante, imagina uma voz, a voz do próprio Deus aparecendo numa nuvem. Essa é a experiência que Pedro relata, e quando Pedro relata na carta, ele diz assim: eu quero lembrar vocês. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, como se nada tivesse acontecido, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Aí eles começaram a falar entre eles: o que é isso? Ressuscitar dos mortos. Então, depois desse evento, depois dessa cena, eles descem e começam a conversar, não a respeito da cena em si, mas a respeito da fala de Jesus. Olha, até que eu ressuscite dos mortos, não conta para ninguém o que aconteceu aqui não. Aí eles: ressuscitar dos mortos? Que conversa é essa? Eu quero tocar nesse assunto com vocês, porque a gente, às vezes, é muito arrogante de achar que as gerações anteriores são menos inteligentes do que as nossas. Então, a gente muitas vezes vê, por exemplo, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus dizendo para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, e a gente acha que é só Nicodemos que não estava entendendo o que Jesus estava falando ali. A gente acha que está. A
a gente acha que já entendeu o que Jesus estava chamando de novo nascimento. A mesma coisa aqui. Às vezes, a gente acha que essa turma de pescadores do primeiro século aqui era uma turma que não chegava aos nossos pés do ponto de vista da nossa cognição. A gente é muito bobo. Tem um escritor que eu gosto muito que diz que a nossa geração é uma geração de adolescentes que olha para os mais velhos e começa a achar que os pais não sabem de nada. Essa é a nossa geração mais do que nunca por causa das questões tecnológicas que, de fato, colocam os mais novos com um nível de conhecimento em tecnologia melhor do que o dos pais. E aí confunde achando que os pais não sabem de nada. Isso não foi sempre assim não, gente. Isso é novo na nossa história. Só que essa nossa geração está achando que todas as gerações anteriores não são tão inteligentes quanto a nossa. E aí, a gente olha para esse texto e vê os discípulos conversando a respeito da ressurreição e querendo entender, como eles estão dizendo aí, o que significaria ressuscitar dos mortos, e a gente acha que sabe. E tanto acha que sabe, que a gente não fala a respeito disso, como se nós já soubéssemos. O meu desafio hoje com vocês aqui é esse, de fazer lembrar algo que nós precisamos de fato sermos lembrados. Em primeiro lugar, a respeito dessa cena. Essa cena estranha, estranhíssima, em que Jesus literalmente brilha. Um detalhe, isso foi assim, gente, por um milésimo de segundo na eternidade, por uma fração de tempo aqui na eternidade. Mas esse é Jesus. Jesus, conforme nós vemos nos quadros, conforme a gente ouve, conforme a imagem mental que nós criamos, foi esse Jesus aí durante 30 e poucos anos. O eterno não é assim. Quando João se encontra com o Jesus eterno, lá no livro de Apocalipse, ele primeiro ouve uma voz, porque agora já é uma questão eterna. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então João, discípulo amado, talvez o mais próximo dos três, ouve uma voz atrás dele. Ele não reconhece que é Jesus, porque era uma voz de muitas águas, era uma voz muito forte. Por quê? Não era mais a voz do Jesus que abriu mão da sua glória para estar entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus abriu mão da sua glória, ele abriu mão desse brilho para estar entre nós durante 30 e poucos anos. Mas nesse instante, ele está à direita do Pai, brilhando em glória, de uma forma tal que nós não conseguimos reproduzir verbalmente. Quando João ouve essa voz que ele não reconhece que é de Jesus e vira para trás, ele percebe um ser humano andando entre os candelabros. E de novo, ele não faz a menor noção de quem é. Até que o próprio Jesus diz para ele: João, sou eu, aquele que esteve morto, mas agora vive para todo o sempre. Esse sou eu, João, com esses olhos, com esse brilho, com essa glória. Esse é o Jesus eterno. Esse Jesus abriu mão dessa glória para estar entre nós durante 30 e poucos anos. E agora aqui no monte, é como se houvesse um pequeno rasgo na eternidade, ele se mostrasse para os três como de fato ele é. Entendem o que eu digo? Esse é Jesus. Esse é o Filho amado, a ele ouvi. E por que essas coisas são importantes? Porque elas vão falar para nós a respeito de ressurreição. E é importante que a gente tenha noção da ressurreição, porque a nossa tendência nesse dia a dia nosso é de perder isso e começar a caminhar com as nossas vidas como se a vida fosse daqui para aqui, como se não houvesse ressurreição, como se nesse instante Elias e Moisés não estivessem vivos. Entenderam? Jesus, assim como Elias e Moisés, estão vivos, assim como nós também vamos estar. Isso é ressurreição, isso é a vida eterna. Essa é a vida que Jesus trouxe para nós, e o símbolo dela é Ele próprio numa cruz, para nos dar essa vida, a vida eterna. Não é uma vida que não acaba, é uma vida que tem princípio e fim na eternidade. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte:
essa questão não é uma questão simples. Eu não sei se vocês se lembram, tem um determinado momento no ministério de Paulo, né? Paulo, diferente de Pedro, vai para o mundo greco-romano, e ele se encontra em Atenas. Em Atenas ele começa a falar na praça da cidade, aquilo que os gregos chamavam de ágora. Aí ele começa a falar. Uma coisa chamou a atenção deles, eles falam assim: deixa eu tirar Paulo daqui e levar para um outro lugar, o lugar dos filósofos. Então, olha só, Paulo está falando no ágora, a praça principal da cidade, onde as pessoas conversavam. Mas ele toca num ponto. Ao tocar nesse ponto, a turma pega Paulo e fala: opa, esse assunto aí está diferente. Deixa eu te levar para um outro lugar para ter uma conversa mais cuidadosa. Tira ele do ágora, leva para o Areópago. Qual foi o assunto? Ressurreição. Quando Paulo toca no assunto da ressurreição, a turma falou assim: opa, precisamos olhar isso com mais cuidado. E aí ele é levado para o Areópago e começa aquele discurso famoso, maravilhoso, onde Paulo começa a falar: bom, deixa eu falar para vocês a respeito do Deus desconhecido. Sabe esse agnóstoteos aí que vocês têm aí espalhado, tem até uma placa para eles? Eu vou falar desse Deus para vocês. E começa a falar. Esse Deus não é servido por mãos humanas, não mora em templos feitos por mãos humanas, não tem necessidade de coisa alguma que nós possamos dar para ele. Esse Deus colocou um varão, colocou um homem entre nós. E aí ele termina dizendo: e ele ressuscitou. Quando ele toca nesse ponto, uns levantam e falam assim: ih, endoidou. Uns levantam e vão embora. Outros falam assim: ah, sobre esse assunto aí a gente conversa com você depois. E outros têm a vida transformada. Por causa desse ponto, a compreensão de que a vida não é daqui para aqui. O tempo que nós passamos aqui é curto. Nós estamos aqui cumprindo um propósito profundo, um propósito de descobrir o amor. Mas é muito pouco tempo. Muito pouco. Daqui a pouco nós estamos, como Pedro diz para a gente, num outro tabernáculo. Daqui a pouco, todos nós. E vamos encontrar inclusive as pessoas que nós amamos e não estão mais entre nós. Essa é a esperança da ressurreição. Nós vamos encontrar essas pessoas assim como Elias e Moisés. Entendem? E aí, gente, eu queria destacar com vocês o seguinte: nos dias de Jesus, entre os próprios judeus, haviam escolas de pensamento. Escolas das mais variadas. Então tinha lá, por exemplo, um grupo que achava que precisava pegar em armas e tirar Roma daquele lugar, porque entendia que Roma era o povo opressor dos judeus e assim por diante. Eram os zelotes. Existiam os fariseus, que entendiam que deveriam movimentar o braço de Deus com jejuns, com oração, com oferta, com esmola. Existiam os essênios, todos judeus, tá, gente? Todos judeus, que olharam para aquilo tudo que estava acontecendo e falavam assim: não, vamos viver uma vida monástica, vamos viver uma vida afastada daqui. Vamos lá para perto do Mar Morto, vamos ficar vivendo lá, vamos fazer as nossas orações lá, os nossos sacrifícios lá, porque isso aqui está tudo perdido. Mas tem um quarto grupo, os saduceus. Os saduceus um dia procuram Jesus e dizem assim: Jesus, seguinte, Moisés deixou para a gente uma lei, chamada lei do levirato. Levir, em aramaico, é cunhado. Então, Moisés deixou para a gente uma lei a respeito do cunhado. Qual que é a lei? A lei é a seguinte: se por acaso um homem se casa e morre antes de deixar descendência, aquela mulher, aquela viúva, deve se casar com o irmão e produzir uma descendência. Então, essa é a lei do levirato. Não faz parte só da cultura judaica, não. Faz parte de toda a cultura antiga de uma forma geral. Mas aí, os saduceus chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, entre nós aqui, havia uma família com 7 irmãos. O primeiro se casou e não teve filho. Aí o segundo, obedecendo a Moisés, casou com a mulher, mas também não teve filho. E assim aconteceu com os 7. Aí eles perguntam assim: na ressurreição, com quem é que essa mulher vai ficar? Aí Jesus diz assim: vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não estão sabendo do que vocês estão falando. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam que houvesse ressurreição. E estavam tentando pegar Jesus num ponto ali, numa situação como essa. Porque os saduceus entendiam que a vida era daqui para aqui.
Quem eram os saduceus? Exatamente os sacerdotes mais ricos de Jerusalém. Exatamente os homens que viviam em festas e em palácios, como é o caso de Anás e Caifás. Talvez você não saiba, esses homens moravam em Jerusalém em palácios. Viviam do dinheiro arrecadado no templo e tomavam os melhores vinhos, comiam as melhores comidas. Viviam literalmente uma vida que é daqui para aqui. Por quê? Porque eles não acreditavam em ressurreição. Aí Jesus diz assim para eles: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Forte, né? Nós estamos aqui para sermos lembrados de que a vida não é só o que nós estamos enxergando. Nós estamos aqui para sermos lembrados de que nem tudo o que nós estamos vendo corresponde à vida na sua plenitude. Nós estamos aqui para sermos lembrados de que tudo o que é visível veio do que é invisível. É bom que a gente saiba disso. Todas as coisas que nós estamos tocando, inclusive as pessoas que nós estamos tocando, são visíveis. Mas essas pessoas vieram do invisível. Essa é a expressão do escritor de Hebreus. Pela fé, nós entendemos que a palavra tornou visível a partir do invisível. E Paulo complementa dizendo o seguinte para a gente: as coisas visíveis, todas elas, inclusive esse corpo, é transitório, é passageiro, é temporal. E o que é invisível é eterno. Nós estamos aqui para sermos lembrados de que nós somos pessoas além do visível. Nós estamos aqui para sermos lembrados de que nós somos pessoas que têm algo além daquilo que os nossos próprios olhos estão vendo. Um relancezinho disso é o que aconteceu com esses três aqui num monte com Jesus. Isso é só um breve instante, um breve rasgo na eternidade para a gente entender isso. Eu gosto muito de um escritor, vou passar para o Diogo aqui, gosto muito de um escritor, vocês já me viram citar várias vezes aqui, o C.S. Lewis. Gosto demais. E gosto demais de um livro dele, que eu também já comentei várias vezes, já li até trechos desse livro aqui. É um livro que eu guardo comigo há muitos anos, há mais de 30 anos. Cartas do Coisa Ruim, que é a história do diabo mais velho ensinando um diabinho mais novo a como cuidar do seu paciente. O paciente é um cristão. Então é o jeito do livro colocar uma ordem invertida das coisas. Num determinado momento, é muito rico a imagem que o C.S. Lewis cria. Num determinado momento, o diabo mais velho conversando com o diabo mais novo, diz assim: eu acho impressionante o que o nosso inimigo, o inimigo é Deus. Então o diabo falando de Deus, chamando de inimigo. Eu acho impressionante o que o nosso inimigo faz com esses anfíbios que estão aí. Somos nós os anfíbios. Esses seres híbridos desprezíveis. É a expressão que o C.S. Lewis usa. Por quê? Porque anjo vive só lá no invisível. Nós não. Nós somos anfíbios. Nós vivemos em dois lugares. Nós, quando oramos, quando nos colocamos diante de Deus, quando estamos em comunhão, nós tocamos o invisível e tocamos o eterno. E aí temos a chance de descolar as nossas vidas de algo que seja simplesmente daqui para aqui. Nós temos a chance de olhar para a nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso amigo, para os nossos filhos e entender que as nossas conexões estão muito além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque nós somos pessoas eternas. E o que está aqui é só o visível que veio a partir do invisível. E aí quando o C.S. Lewis usa essa figura, que eu acho rica demais, né, que ele nos chama de anfíbios e depois de híbridos, é lógico que o diabão está colocando isso de forma pejorativa, mas o símbolo é muito legal. De fato nós somos essas pessoas. Nós vivemos em dois lugares. Nós vivemos no visível e no invisível. E somos híbridos. Por quê? Porque nós somos gerados a partir de duas espécies. Todos nós aqui somos filhos humanos de alguém, mas somos filhos de Deus numa outra dimensão. Nós somos seres híbridos. Amém? Nós precisamos ser lembrados disso. Porque
Porque se nós esquecermos dessas coisas, as pessoas que estão ao nosso redor vão perder o norte para a própria vida. Eu vou repetir. Nós precisamos ser lembrados disso, para que a gente possa lembrar outras pessoas. Porque se nós não lembrarmos as outras pessoas a respeito do invisível, do eterno, do que tem valor, as pessoas vão se perder, achando que a vida é só isso. E ponto. Amém? O Diogo vai compartilhar com a gente aqui, imagino eu, algo que tem muito a ver com esse princípio invisível e eterno, um princípio fundamental. Oi. Então, Cláudio, você falando lá em Apocalipse, né, eu acho que eu queria só acrescentar como Jesus foi encontrado naquele trono, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Às vezes a gente acha que o Jesus na sua glória, sendo enxergado, né, em toda a sua glória, sentado naquele trono majestoso, com as suas vestes, né, brancas e brilhando, né, naquela luz que você não consegue nem olhar. A gente imagina lá o leão de Judá, né, com aquela juba toda imponente e tudo mais. E não, a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse que ele estava na forma de um cordeiro que com uma aparência de que estava morto, né? Então o cordeiro é a glória, né? A forma de Jesus, do cordeiro que se entrega, do cordeiro que vive a eternidade de Deus em todo o seu esplendor, é o cordeiro, é aquele que se entrega em favor dos outros. E isso é muito rico, porque a gente tende a ser levado que não é dessa forma. A nossa vida, o nosso cotidiano, aquilo que a gente aprende da nossa cultura é que a gente tem que caminhar para crescer, para ficar forte, para ter o sucesso, sendo que ser bem-sucedido, eu não acho que ser bem-sucedido na família, na história de Deus, no ensinamento de Deus, é ter sucesso, mas eu acho que é você gerar um princípio, e que esse princípio perdure de geração para geração. Eu acho que essa é a prosperidade que o Cordeiro de Deus veio para deixar no mundo, que o seu espírito pudesse prosperar de geração em geração, para que ele pudesse ser conhecido através das nossas vidas. E Deus vem nos apontando isso. Eu creio que a obra de Cristo, né, a obra de Cristo, ela foi completa não para que nós pudéssemos ser salvos, mas para que salvos nós tivéssemos todo o entendimento e a direção do Espírito para poder entregar os nossos dons e virtudes que já nos foram derramados através do sangue do Cordeiro, para que a gente pudesse salvar outras pessoas e passar esse princípio de geração em geração. E esse é o papel fundamental da igreja. O papel fundamental da igreja não é ordenar como o leão o seu poder para usufruir dele enquanto vida terrena nós tivéssemos, mas não. Foi para que, tendo todo o poder do mundo, nós tivéssemos todas as condições do mundo de entregar tudo aquilo que a gente tem em favor do nosso próximo, em favor de quem quer que seja. Porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é inspirar Cristo no coração de todos. Esse é o nosso papel. E Deus vem nos apontando isso desde lá de Abraão. Deus vem querendo gerar em Abraão, no seu amigo, esse espírito. O espírito de quem se importa. O espírito de quem quer ser responsável. Lá naquela conversa em que Deus permite, né, que Abraão participe ali das suas decisões, ele fala lá, na queda de Sodoma e Gomorra, ele fala para Abraão, eu quero que você compartilhe, que você conheça das minhas decisões, para que você viva esse momento, porque você vai ser um pai de grandes nações, e os seus filhos,
E eu quero que você ensine os seus filhos, e que os seus filhos ensinem os filhos dele a andar no caminho da minha justiça e no meu caminho. E aí ele vira e fala, olha, Sodoma e Gomorra está tomada de impiedade. E eu quero trazer o meu juízo perante aquela cidade, eu vou botar fogo ali e tudo. E aí Abraão fala, Senhor, mas como assim, Senhor? E os justos daquela cidade padecerão junto com os ímpios? Aí, será que se a gente não encontrar 50 justos naquela cidade, o Senhor não pode salvá-los? E aí ele fala, se tiver 50 justos nessa cidade, eu vou salvar. O anjo foi lá, não encontrou 50 justos, depois esse número diminui para 10, depois esse número cai para uma pessoa, que é Ló e sua família, e no final, por amor, Deus vai, salva Ló, quem pegou no braço dele, a sua família, e enfim. Não era, o coração de Deus não estava desde o princípio querendo salvar Ló. Só que ele queria que Abraão tivesse essa consciência de entrega. Tivesse essa consciência, e ele questiona o próprio Deus. Ele fala, Senhor, mas não, e os justos? Quem é Abraão para questionar a Deus? Abraão é um amigo de Deus, que está ali questionando. E ali, tendo a sua maturidade sendo renovada, sendo amadurecida, sendo forjada. Deus faz isso com a gente. Jesus, em outro momento, quando ele sobe ao monte do Getsemane, com 3 amigos, ele vai lá, talvez para ter o seu momento de maior angústia, de maior dor, de maior agonia. Jesus não queria morrer. Não era a vontade de Jesus morrer. É a vontade dele, humana. E o Paulo, eu acho que o Paulo Júnior falou isso, eu não lembro se foi ele, então, não acho que ele foi, e eu creio nisso. Eu acho que Jesus só levou os 3 amigos dele lá para cima, para que ele não pudesse fraquejar e desistir. Mesmo que os amigos dele estivessem dormindo, que ele chamou 3 amigos para ir lá, orar, ficar lá, vigiar, porque ele estava sofrendo uma agonia intensa por esse momento que ele sabia que ele deveria passar, mas ele estava lá pedindo para o pai para ele não passar por isso, mas que se fosse da vontade do pai, ele estava pronto. Eu creio que ele ainda falou isso depois de ter olhado os 3 amigos, dormindo, mas ele levou os amigos, ele estava lá orando, sabe, se contorcendo ali em agonia e dor, de saber por todo o sofrimento que ele ia passar. Ele vai para procurar os amigos estão lá dormindo, ele olha para os amigos e fala assim, é por eles que eu estou fazendo isso. É por eles. Aí ele volta, continua, volta de novo, olha para os amigos de novo, é por eles. E aí ele fala, Senhor, não é da minha vontade, eu não quero isso, mas se for preciso, para que seja cumprido o teu amor na vida dos meus amigos, eis-me aqui. O princípio que Deus, um dos princípios que Deus quer nos passar é sobre a amizade. É sobre viver o amor de Deus. E não existe viver o amor de Deus se não for através do próximo, através do amigo. E o amigo pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, pode ser o seu parceiro profissional, pode ser alguém que esteja no seu caminho. Não tem como nós vivermos o amor sem passar por um ato de amizade, pelo princípio da amizade. E aí eu vi nesse final de semana no Instagram, produzindo muito, né? No Instagram rolando os stories, eu vi uma pessoa postando algo que me entristeceu muito, porque se eu fosse seguir aquilo que Mário Quintana escreveu nesse momento, eu não estaria aqui, eu não estaria sequer casado, eu não estaria vivendo tudo aquilo que Deus me permitiu viver para dar testemunho. A frase é a seguinte, ela diz assim: não te abras com teu amigo, que ele outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. Cara, essa frase é o próprio anticristo.
essa frase é tudo aquilo que vai contra o Cordeiro. Porque que amizade é essa? Em que eu não encontro profundidade para ir no mais íntimo do meu coração e abrir com o meu amigo. Que seja meu filho, que seja minha esposa, que sejam irmãos. Que sejam amigos mais chegados que irmãos, porque tem muito irmão de sangue que eu já vi brigar de porrada por conta de sei lá quais motivos. A maioria dinheiro, né, da riqueza lá dos saduceus, igual você disse. Mas não existe conhecer a Deus senão através das amizades, senão através da oportunidade de entregar tudo aquilo que eu tenho em favor do meu próximo, ou de receber também algo quando eu não tenho nada para oferecer em troca. Como que eu não experimento a plenitude do amor de Deus se não me deixar a ser consolado ou a consolar através das amizades? Isso não existe. E Mário Quintana, ele, nessa hora aí, ele estava meio ilustro, mas a lucidez dele veio em outra frase, que diz assim: a amizade é um amor que nunca morre. A amizade é eterna. O princípio da amizade é um princípio de eternidade. E o papel da igreja é derramar esse princípio de geração em geração. Esse princípio vem sendo derramado de Abraão e chegou até nós, e se Deus quiser vai chegar até a geração que Ele permitir. E aqui a gente tem, eu quero usar um exemplo disso, que está lá em João no capítulo 13, Jesus, ele conhecido como Senhor e Mestre, ele vai logo depois da ceia com os seus discípulos, ele cinge lá uma toalha e ele vai o quê? Lavar os pés dos discípulos. E ele vem falar assim: olha, vocês me chamam de Senhor e vocês me chamam de Mestre, e isto o é certo, porque eu sou. Mas o Senhor, ele não é maior que o seu servo, e nem o servo é maior que o Senhor. Porque agora eu não os chamo mais de servos, eu agora vos chamo de amigos. Por tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, agora eu passo para vocês. Então essa relação de amizade é uma relação de igualdade, onde eu entrego tudo que eu tenho para o meu próximo. E Jesus logo depois, ele vai no monte, no Getsemane, e ele fala, ele olha os amigos e fala assim: eu preciso morrer para que eles recebam as condições de ter essa mesma consciência que eu estou tendo. Agora eles estão dormindo, mas está tudo certo. Daqui a pouco o Espírito Santo vai vir sobre eles, e aí o Pedro já não vai estar dormindo, Pedro já vai estar agora atento. O Espírito Santo vai guiá-lo através do verdadeiro caminho, o caminho do Cordeiro. E dito e feito, em Atos 2 vem a descida do Espírito Santo, e ali está lá Pedro, dá aquela palavra messiânica que toca o coração de mais de 3.000 pessoas. Estava tendo lá uma das grandes festas tradicionais da época, como se fosse, por exemplo, sei lá, a festa de Trindade. Então era uma romaria que vinha de tudo quanto é lugar ali da região. Então era mendigo, é gente, é andarilho, é todo mundo de diversos lugares. E ali o Espírito Santo é derramado, eles se convertem, eles se batizam e eles querem ficar ali. E os discípulos não querem que eles vão embora, quer que eles fiquem ali mesmo. E ali eles começam, vamos ficar, mas não tem comida, mas nós arrumamos um jeito. A gente vende um trem aqui, fica aqui, vamos ficar junto, vamos partilhar aqui, tá tão lindo. Eu imagino o que deve ter sido essas 3.000 pessoas, esses andarilhos que nunca talvez tivessem aberto as suas intimidades, tendo a oportunidade de encontrar amigos e partilhar da mesma mesa os seus desafios, as suas diferenças, os seus traumas, e ali na mesa sendo curados. Porque do outro lado não tinha ninguém que queria algo em troca, mas queria dar tudo em favor de. E logo depois, em Atos 3, Pedro e João, depois desse momento, eles deviam estar ali, né, arrebatados, juntos. Pedro e João, pessoas totalmente diferentes. Isso é amizade. Porque muitos de nós têm a amizade como procurar os meus iguais, procurar aquelas pessoas, é como se fosse uma relação meio que mercantil, porque você procura só aquilo que te sacia.
Eu usei o exemplo na passada, eu vou usar nesse agora. Quando eu era mais novo, eu gostava demais de esporte. Então eu procurava gente que estava querendo fazer esporte. Eu gostava de jogar basquete. Eu quase fui para a seleção brasileira, faltou muito pouco. 30 centímetros eu estaria na seleção brasileira. Eu tenho certeza disso. E aí logo depois eu já andei por uns vales da sombra aí e comecei a fumar maconha e durou um tempo, foi até quando eu conheci minha esposa. Meu sogro e minha sogra não queriam me ver nem pintado. E estão ali. E aí... E eu queria só andar com maconheiro. Rapaz, minha turma virou de 8 para 80, assim, num passar de uma bola de basquete para um baseado. Mas relações mercantis, onde onde eu me relacionava só onde as pessoas pudessem me oferecer algo para saciar o meu desejo, seja o meu desejo qual for, que seja para jogar futebol, ou assistir um jogo de futebol, sei lá. Só que não, Pedro e João, era assim, era a água e o óleo. Eles, num ambiente sem o Espírito Santo, eles não se misturariam. Pedro era totalmente enérgico, João um cara mais pacífico. Eu imagino ali, sabe, como que aquilo ali dava certo, dá certo no Espírito Santo. E eu tenho exemplos demais de amigos que não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver. Porque a gente se encontra naquilo que a gente quer servir um ao outro. Isso é ter uma vida segura. Isso é viver com segurança. A de que se a Rebequinha faltarem os pais, brotarão outros pais para cuidar dela. E que ela, em outros ambientes, ela vai ter toda a segurança do mundo de poder errar, de poder cair. Porque, com certeza, outros pais, outros amigos, nesse ambiente seguro que é a igreja, é o corpo de Cristo, que somos nós, não o templo, mas nós, podemos pegar na mão da Rebeca e inspirar ela, em educar, em ser pai e mãe de uma filha nossa, que é filha dos meus irmãos. Esse é o ambiente seguro, esse é o princípio que nunca deve morrer, essa é a amizade. É a amizade que está disposta a morrer pelos nossos próprios interesses para viver o eterno de Deus aqui e agora. E aqui a gente vai vendo aqui em Atos 3, logo depois eles chegam e na porta de um templo tinha um coxo, que todo dia alguém levava esse coxo para lá para ele poder pedir a sua esmola. Pedro encontra esse coxo, Pedro e João. Primeiro, quem que eram os amigos desse coxo, que estavam lá, tiravam todo o tempo para ir lá e deixar ele no mesmo lugar, e depois levar embora. Estavam ali, que diferença que esse povo estava fazendo na vida desse coxo, colocando ele na mesma situação, uma situação de morte, uma situação de morte, porque não era de vida. Como que alguém vive nessa situação todo dia? Outras pessoas também, que se ele estava lá, com certeza é porque alguém dava a esmola lá. É uma pessoa que está sempre ali fomentando que ele fique nessa situação, fomentando ele nessa situação. Mas Pedro e João olham e falam assim, primeiro eles percebem essa pessoa. Quando a gente está com esse espírito, com esse princípio de amizade, a gente se torna mais sensível. E eles perceberam essa pessoa lá. E ele falou, olha pra gente, olha aqui pra mim. Olha, eu não tenho prata nem ouro. Rapaz, o cara queria uma esmola, ele já joga lá pra cima, não, prata nem ouro, mas o que eu te dou, tá aqui. Levanta e anda, deixa eu te ajudar. Pega na mão dele, levanta, espera ali as suas artérias ali circularem, né, as suas juntas, firma o cara e vai caminhar com ele. E ele já sai de lá, não é andando não, é saltitando. Saltitando porque ali ele reconheceu um amigo. Ali ele reconheceu alguém que o amou num gesto. Então, meus irmãos, amizade tem toque, amizade tem abraço, amizade tem entrega, amizade tem amor. Meus amigos já me salvaram de muita enrascada de mim mesmo, dos meus próprios sentimentos egoístas, vaidosos, onde eu conseguia, cego, só enxergar o meu lado da história. Ou quando, no momento de extrema justiça individual,
Eu falava, mas essa pessoa não tem direito nenhum, então não vou fazer nada por ela. Mas eles viram e falaram assim, mas deixa eu te falar, meu irmão, Jesus faria assim? Na hora eles já me quebram. Nós precisamos nos abrir com os nossos amigos. Nós precisamos ter amigos, homens principalmente. Tenham amigos dos quais você se aconselha. Amigos, procurem amigos que vão te dizer do eterno de Deus. Amigos como o Cláudio, que quando eu precisei, ele e a Lu foram lá em casa, nos abençoar com o testemunho deles, de vida deles, né? de quem tem mais, de quem passou por mais dificuldades na vida e sabe, no eterno, traduzir esse princípio para a gente e nos dar esse fôlego de vida. Então, meus irmãos, te falar, mas eu venho para a igreja e ninguém me procura. Irmão, chama o cara para jantar. Você já chamou ele para jantar? Na sua casa? Irmãos, não existe ser filho de Deus e não andar querendo salvar as pessoas. Salvar as pessoas delas mesmas, da ceguez delas, porque elas são filhas de Deus. Elas só não se encontram como filhos de Deus. E muitos de nós somos essas pessoas, que a gente não entende que nós somos o Cordeiro, o Espírito do Cordeiro está entre nós, e em toda e qualquer situação nós temos todas as condições de ser essa entrega. Que nós possamos buscar essas pessoas nos nossos pequenos grupos. Que ambiente mais propício a isso do que no próprio pequeno grupo? E aí, eu fui transformado através de um pequeno grupo. Eu vejo pessoas sendo transformadas através do nosso pequeno grupo. É isso, irmãos, é isso que eu queria aí completar, que a gente possa... Né? Bênção. Esse é um princípio eterno. A amizade precisa ser compreendida como um princípio eterno. O Eugene Peterson, o escritor da Bíblia A Mensagem, não sei se vocês conhecem, tem uma frase que eu acho muito rica, Diogo. Ele diz que a amizade é o que transforma relacionamentos naturais em algo sagrado. Exatamente, porque é eterno, né? Eu venho conversando com algumas pessoas, você me ouviu falando a respeito disso, eu tenho entendido que nós deveríamos pensar aquilo que Jonatas e Davi nos ensinaram do ponto de vista da amizade, que é de construir pactos de amizade. Tenho pensado muito sobre isso. Intencionalmente pactos de amizade. E nesse aspecto, eu acho que a gente precisa aprender a fazer e construir pactos de amizade entre marido e mulher, entre pais e filhos, não só entre amigos, também fundamental, mas por que não construir um pacto de amizade marido e mulher, onde nós vamos evoluir para um amor além, né, que é exatamente a poesia de Davi quando Jonatas falece.